seja bem-vindo ao nosso momento Haja Luz de hoje. Bom, esses momentos são direcionados a manifestar o pensamento de Deus, a iluminação do Senhor sobre os nossos dias, para que a gente inicie os nossos dias dentro de uma perspectiva de confiança e de provisão. E hoje eu quero compartilhar com você o Salmo 27. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos desse salmo, muito conhecido. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Quando os perversos, os meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. E ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Bom, esse é um salmo de Davi, muito conhecido, tem uma canção desse salmo, e Davi expressa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Bom, a luz ela nos dá clareza, a luz ela fala de entendimento, a luz ela traz para nós direcionamento, ela nos traz discernimento. Então o Senhor é aquele que me dá clareza, é aquele que me dá um pensamento claro, me dá uma mentalidade sadia. O Senhor é a minha luz, é aquele que me faz ver todas as coisas como elas devem estar. Estar no Senhor é ter clareza, é ter uma direção, é ter uma mente iluminada. Por isso que o nome desse quadro é Haja Luz, referindo-se ao princípio de Gênesis, quando a terra estava sem forma e vazia, e Deus olha para essa estrutura e diz: haja luz, e houve luz. E então ele começa a criar e a separar e a organizar todas as coisas no princípio. E da mesma forma, o Senhor é a nossa luz, é aquele que nos dá um entendimento claro sobre a vida, sobre todas as coisas. Deus não é apenas um ser, um Deus, um Senhor, um soberano, mas Ele é a nossa luz, Ele é aquele pelo qual nós vemos o mundo. Então, estar em Deus, estar no Senhor, é estar permeado de uma ótica de vida diferente, é estar permeado de uma ideia, de uma mentalidade, que o Senhor é a minha luz, é o modo pelo qual eu vejo as coisas, ou seja, a maneira que eu vejo não está ligada apenas com o meu entendimento, com o meu intelecto, mas com a minha relação com esse Senhor, que me ilumina e me traz salvação. Ele é a minha salvação, ou seja, nele nós temos a salvação. Salvação de quê? Salvação de todo tipo de cilada, salvação das nossas próprias inclinações, salvação de cair em um caminho de morte. Ou seja, Ele é a minha luz e Ele é a minha salvação. E o salmista conclui, ele diz: o Senhor é a minha garantia, Ele que garante a minha existência. Ou seja, a minha vida não depende de mim mesmo, a minha vida depende do Senhor. A garantia que eu tenho é que Ele me sustenta. Uma das coisas que a gente mais luta durante a nossa vida é com o medo. A gente tem medo de tudo, a gente tem medo de tentar algo novo, tem medo de se arriscar, tem medo de morrer. Existem tantos medos, medo de perder pessoas, medo de não ser querido, medo de não ser amado, medo de ser rejeitado. E quando o salmista fala: é o Senhor que garante a minha existência, é como um avalista, é aquele que me dá garantia, Ele que garante que eu exista. O que eu vou recear, do que eu vou ter medo, se eu tenho uma garantia daquele que não muda, daquele que criou os céus e a terra? Então, baseado nessa tríade de iluminação, de salvação e de garantia de existência, o salmista começa a dizer: ainda que os perversos, os meus inimigos venham contra mim, são eles que vão tropeçar, porque ao meu favor está o Senhor.
Ainda que um exército me cerque, eu não vou entregar o meu coração ao medo, ao temor. Ainda que uma guerra se estoure contra mim, eu vou manter a minha fé fixa, inabalável. Ou seja, a minha confiança é em quem Deus é. Então, o fato dele ser para mim a luz, dele ser para mim a salvação e dele ser a minha garantia, faz com que a minha fé se torne uma fé que não se abala, ou seja, uma fé firme, constante. E por causa dessa fé que eu tenho, eu manifesto um desejo. E o salmista diz, eu quero compartilhar isso com você, que você possa manifestar esse desejo. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização eu buscarei. Ou seja, eu tenho um desejo dentro do meu coração e eu tenho uma prática diária na minha vida, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Bom, isso é muito lindo, para mim isso toca muito o meu coração, esse é um desejo do meu coração. E quando você vive na casa de alguém todos os dias da sua vida, logo você já não tem mais uma casa, ou melhor, logo aquele lugar se torna a sua casa. E era mais ou menos isso que o salmista estava querendo dizer. Eu tenho um desejo e eu vou buscar por ele. Eu não quero mais viver numa casa onde só eu habito, eu quero viver onde você habita. E eu vou me esforçar para estar nesse lugar todos os dias. Então o salmista Davi estava dizendo ao Senhor, eu vou fazer da sua casa a minha casa. Eu vou buscar habitar na sua presença todos os dias da minha vida. E esse lugar vai ser tão habitado por mim que vai ser a minha casa, vai ser a minha morada, vai ser o meu lugar de intimidade. Porque eu quero contemplar o Senhor e eu quero buscar a sua orientação. Bom, muitas vezes nós confundimos aqui a casa do Senhor com um templo, né? Uma igreja, mas a casa do Senhor é o lugar onde Ele habita. A casa do Senhor é o lugar onde a sua presença reside. E eu tenho um desejo no meu coração de todos os dias da minha vida buscar a esse lugar, buscar estar no mesmo lugar onde a presença do Senhor está. E como que você faz isso? Como que você busca isso? Jesus disse aos seus discípulos, né, quando perguntaram sobre oração, e logo na frente do texto ele diz, entra no teu quarto e fecha a porta e fala ao teu Pai. Então este lugar onde o Senhor habita é o lugar onde você o invoca, onde você marca um encontro com Ele. Eu me lembro na minha adolescência, na minha infância, que eu tinha um encontro marcado com o Senhor todos os dias pela manhã, todos os dias à tarde. Eu orava e falava com o Senhor todos os dias debaixo de um pé de uva. E aquele lugar virou o meu lugar de encontro, aquele lugar virou a casa do Senhor para mim, porque todos os dias eu o encontrava ali. E teve um dia que eu me atrasei no horário de chegar na parte da tarde. Se eu não me engano, eu orava todos os dias às 5 ou 4, 5 horas da tarde. E naquele dia eu fui fazer algo e eu me atrasei. E quando eu cheguei, sentei naquele banco, fortemente no meu coração veio, eu estava aqui te esperando desde a hora que você sempre está aqui. Ou seja, Deus, Ele não tem a intenção apenas de nos ver num templo. É muito bom congregar, é muito bom estar numa igreja, mas o Senhor quer estar conosco no nosso dia. Ele quer ter conosco um lugar de encontro. E eu quero partilhar com você esse desejo, que você faça do Senhor a maneira como você vê o mundo. Deus não é apenas um ser para ser adorado, Ele também é um Pai para ser amado. Ele é um amigo para que a gente possa ter liberdade com Ele. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso pastor. E Ele é muitas outras coisas. E para você, Ele quer revelar muito mais coisas sobre Ele, de quem Ele é para você. E a pergunta que eu deixo para você hoje é quem é? Quem é Ele para você? Para o salmista, Ele é a luz e a salvação. Ele é aquele que sustenta, que garante a existência. Para mim e para você, quem Ele é? E vamos cultivar isso.
Esse anseio eu manifesto, eu declaro. Esse anseio eu declaro ao Senhor, mas eu vou buscá-lo, ou seja, transforme o seu desejo numa prática, para que o seu desejo seja algo real, não seja apenas uma intenção do seu coração. E se você buscar estar com Ele todos os dias, tudo que você fizer vai ser permeado daquilo que Ele é, daquilo que Ele tem, e isso vai ser maravilhoso. Estar diante dEle apenas para contemplar a sua glória, isso é uma revelação também muito profunda, isso é uma prática muito profunda, a contemplação. Para que orar? Porque Deus precisa? Não. Para que meditar? Porque Deus precisa, porque Deus se agrada? Não. É simplesmente para contemplar a beleza, é simplesmente para ver a glória dele, porque na glória do Senhor existem insondáveis riquezas de sabedoria, e quanto mais eu vejo, quanto mais eu contemplo, eu sou orientado, eu tenho revelação, eu me aproximo e eu aprendo a como viver. O relacionamento com o Senhor não é para que você tenha uma vida religiosa, pelo contrário, é para que você saiba como decidir a sua vida. Por isso que Ele é a nossa luz, aquele que ilumina o nosso entendimento, aquele que ilumina o nosso caminho. Que nesse dia você possa ser iluminado, que você possa tomar uma decisão hoje de buscar ao Senhor todos os dias, de manifestar esse desejo através de uma prática que você possa ter diariamente, e que você encontre esse Senhor que te sustenta, e que acima de tudo, que você possa contemplar a glória dele, ou seja, conhecer mais sobre ele, quem ele é, para que você possa ser orientado pela sua palavra e que a sua vida tenha sucesso e êxito em tudo que você realizar. Nós nos vemos no próximo Momento Haja Luz. Um forte abraço.